não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. E aí nós terminamos, né, falando um pouquinho que o nosso Deus, cheio de graça, quer que demos um passo de cada vez, né, um dia de cada vez, não mais que isso. E também, né, que nós sejamos pessoas responsáveis hoje, não nos preocupemos, né, com o que possa acontecer amanhã, no sentido de prejudicar a nossa própria fé, nosso relacionamento, a nossa confiança no Senhor. Basta cada dia o seu próprio mal, como ele coloca lá, e entendemos que se houver novos problemas amanhã, e eles talvez existam mesmo, né? Também haverá uma nova onda de graça, graça sobre graça, como Jesus fala, como João fala no Evangelho, lá no capítulo 1. Né? Então foi assim que nós terminamos um pouquinho o capítulo 6. Nós entramos então hoje no capítulo 7, estamos nos aproximando aí do final do Sermão do Monte. Bom, então eu separei alguns slides aqui e eu vou colocando, e conforme a gente vai lendo e ouvindo, vocês me interrompam quando quiserem compartilhar alguma coisa, por favor. É só tirar o microfone do mudo e falar que eu dou uma parada. Vamos ler o capítulo 7, especialmente o versículo 1 e 2. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Eu sei que é um texto conhecido para todos nós, e sei também que ele gera muita dúvida, né, para todos ou para alguns, né? Então vamos tentar conversar um pouquinho a respeito sobre o que Jesus quis dizer aqui. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós, ou igualmente sereis medidos, de acordo com a versão que você tenha aí. Nós, seres humanos, né, demonstramos uma enorme capacidade de autoengano. Nós temos estudado um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essas realidades, no Sermão do Monte. Né? O Senhor já havia falado com muita veemência, né, enfatizando contra qualquer tipo de religiosidade, né? E aqui é uma delas que ele vai ensinar para a gente um pouco mais, né? E ele falou bastante sobre isso lá em Mateus capítulo 6, nós olhamos e estudamos juntos, né? E falou também de exigências para nós que deveriam nos levar a avaliar nossa vida, a um autoexame, né? E uma dedicação, uma adesão sincera aos valores do reino, às perspectivas do reino, conforme nós aprendemos em Mateus 6, do 19 até o 34, que foi o da semana passada. Antes de encerrar, né, o Sermão do Monte e esclarecer as alternativas que os homens devem enfrentar, a gente vai estudar um pouquinho isso lá, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, né, ele vai falar lá dos dois caminhos, nós conhecemos, vai falar também do insensato e do prudente, né? Mas o Senhor adverte aqui para nós, que é o que a gente vai ver hoje, contra outros 3 perigos. Os 2 primeiros são negativos. Nós não devemos julgar, né? O que ele está nos ensinando? E, no entanto, não devemos agir sem discernimento, que é o versículo 6, que a gente vai ver também. Então, nós não devemos julgar, mas também não devemos agir sem discernimento, né? O versículo 6, não deis o que é sagrado aos cães, e assim em diante. O terceiro
é um imperativo afirmativo. Ele coloca, são 2 negativos e 1 afirmativo. Devemos persistir em nossa busca de Deus, tendo a mesma atitude de confiança que uma criança tem em relação aos seus pais, do versículo 7 até o versículo 11. Observando essas 3 advertências, nós vamos descobrir como que elas se desenvolvem até chegar à regra de ouro, que é o capítulo 12 do versículo 7. Então, 2 imperativos negativos: não julguemos, e, por outro lado, também não agir sem discernimento, e persistir, perseverar na nossa busca do Senhor, na confiança semelhante a uma criança. Muito bem, vamos lá. O princípio. Nós lemos aí 7, 1 e 2. É fácil perceber, né, quando a tentação de julgar os outros, ela é muito poderosa e, infelizmente, também muito perigosa, né? Eu coloquei aqui 3, foram 3, deixa eu ver, 3 situações que muitas vezes nós podemos viver nessa realidade de julgar os outros, né? E nos achar, de alguma maneira, capacitados ou condicionados a agir em uma atitude recriminatória, uma atitude crítica, olhando, né, como eu coloquei o primeiro, olhando de cima para aqueles menos, né, disciplinados, talvez, né? Então, se eu acho que eu sou mais disciplinado do que alguém, né? Então eu chego a olhar de cima, né, para aqueles que não são tão disciplinados quanto eu, não têm tanta disciplina quanto eu, né? Ou talvez, né, eu tenha recebido uma generosa medida da graça de Deus e eu interpreto de maneira errada, né, interpreto mal, né, por algum motivo, né, e acho que eu conquistei essa graça, que eu era merecedor desta graça, né? Ou ainda, talvez eu olhe com superioridade para aqueles cuja visão, na minha opinião, não é tão ampla quanto a minha, cuja fé dessa pessoa, na minha opinião, não é tão firme, cujo entendimento das verdades divinas, né, não é tão magistral como a minha, né? Talvez a folha de serviços da pessoa não é tão impressionante, pelo menos aos olhos dos homens, cujo empenho talvez não tenha sido tão considerável. E aí essas pessoas, elas são pequenas aos meus olhos. Eu considero o valor dessas pessoas inferior ao meu. E eu coloquei aí alguns exemplos, né, de uma atitude crítica, de uma atitude recriminatória, que pode tornar-se um veneno, né, que certamente vai influenciar e vai moldar, né, o meu tipo de julgamento, até de relacionamento, né, quando eu acho que por alguma razão, né, e eu coloquei só alguns exemplos bem simplesinhos para vocês aí, nós nos achamos um pouco superiores, né, a algumas pessoas, né? Como nós olhamos um pouco lá atrás, o Senhor é bem claro na questão lá do amor ao dinheiro, né, e depois a própria ansiedade que brota de uma falta de confiança, e isso prejudica, né, o caráter cristão. Aqui em Mateus capítulo 7, me parece que acontece a mesma coisa com esse tipo de
diria, um zelo injurioso, né? Nos parece, né, o senhor vai falar um pouquinho para frente, que isto é uma forma grosseira, né, de uma hipocrisia. Né? Ele vai falar no versículo 5, ele vai chamar de hipócrita. E nós já observamos isso um pouco lá atrás, quando ele falou do hipócrita em relação à esmola, do hipócrita em relação ao jejum, do hipócrita em relação à oração, se vocês lembram, né? E aqui, novamente, ele vai chamar, né, de hipócrita, né? Então, novamente, nós estamos diante de um grande desafio, que é este padrão que o Sermão do Monte coloca para você e para mim. Tá? Mas eu queria colocar aqui para vocês uma primeira questão. É importante analisarmos primeiro o que esse texto não diz. Tá? Vamos olhar um pouquinho para a realidade, o que o texto não diz, para que a gente possa, então, juntos, entender o que Jesus está dizendo. Porque parece tão óbvio, não sei para vocês, né? Fala, não julgueis, para que não sejam julgados. Né? Então, o que significa isso? Vamos olhar primeiro para aquilo que entendemos o texto não fala, o que Jesus não quis dizer. Eu não sei como é que vocês pensam, mas eu coloquei aqui pelo menos duas coisas. Certamente não ordena que os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, sejam pessoas sem opinião, nem discernimento, que nunca, em nenhuma circunstância, emitem opinião alguma sobre certo e errado. Tá? Então, entendemos que o que Jesus está dizendo, quando ele fala não julgueis para que não sejais julgados, ele não está dizendo para que nós não sejamos pessoas sem opinião, nem discernimento. Tá? Então, a gente acaba não sendo pessoas, filhos de Deus, com opiniões firmes. Eu estava lendo um dos autores sobre este material e ele falou assim, de que nos dias de hoje, não é de hoje apenas, né, porque o livro é bem antigo, mas já há algum tempo ele fala de que o homem, né, a pessoa, o homem, a mulher, que é mais, diria, aceita, é aquela que não tem posições radicais, né? É uma pessoa de que se amolda, né, a quase tudo e não tem opiniões firmes, porque se ele ou ela for muito firme, né, nas suas posições radicais, ele acaba não se relacionando como deveria, né? Ele acaba sendo como que deixado de lado numa época em que hoje, aí eu falo hoje especialmente, né, se defende tanto a tolerância, né, e coisas do gênero, né? Então, se você tem posição firme, se você tem uma opinião profunda, né, com raízes, né, você é tido como alguém de difícil relacionamento. Então, ele defende um pouco essa ideia, né, e nos diz que nos nossos dias de hoje é muito importante que nós avaliemos essas realidades, né, para que nós sejamos pessoas, né, com opiniões firmes. Mas essas opiniões, elas não são opiniões apenas, né, são opiniões fundamentadas na palavra. E quando elas são fundamentadas na palavra, nós temos que ser de verdade radicais. Mas não é apenas isso, né, que entendemos o Senhor está dizendo aqui, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, né? Não significa que nós não tenhamos opinião, né? Em nenhuma circunstância a gente possa emitir alguma opinião sobre certo e errado. E a segunda
ideia que o texto não diz é que nós devemos ficar calados diante dos erros. Nós temos que ficar calados, nós não devemos julgar, porque Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando existe o erro, nós temos que ficar quietos, né? Nós não devemos falar nada, não devemos julgar as pessoas, né? Como que a gente age? O que Jesus quis dizer aqui, né? É importante a gente olhar para algumas questões do próprio Novo Testamento, né? Exclui esse tipo de ideia, exclui esse tipo de opinião ou de interpretação, tá? Alguns versículos depois, né? Na verdade, o versículo 6, nós lemos o 1 e o 2, mas o versículo 6, o Senhor Jesus se refere a um grupo de pessoas, a determinadas pessoas, como cães ou como porcos. Ó, versículo 6, ele diz assim, na minha versão aqui, não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Então, ele está chamando, né? Está colocando aqui como algumas pessoas são porcos e cães. Ele se refere, no versículo 6, né? Algum tipo de julgamento negativo certamente aconteceu. Claro que da parte do Senhor do Universo, né? A gente não pode deixar de destacar isso. Tá? É o Senhor que avalia, é o Senhor que julga, e Ele conhece o coração, Ele conhece a pessoa completamente. Mas certamente também há para nós alguns princípios que precisamos aprender. Né? Se você continuar no versículo 15, ele vai chamar, né, de falsos profetas, ele vai julgar alguém, ele está julgando uma pessoa, né, ou pessoas. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Então, com essas palavras, alguém abriu o microfone aí. E eu estou me ouvindo. Fechou? Joia. Obrigado. Com essas palavras, Jesus não apenas julga, rotula, né, determinadas pessoas, né, com esses adjetivos aí, né, mas também, né, ele coloca para nós, os seguidores dele, que nós reconheçamos estes mestres pelo que eles são. Tá? E isto certamente vai exigir discernimento de você e de mim para que nós possamos fazer essa distinção. Continuando aí no slide para vocês, 1 Coríntios 5:5, nós conhecemos o texto, né, daquela situação na igreja em Corinto, que exigia que a igreja se posicionasse, não ficasse calada, não emitisse julgamento, não emitisse opinião. Pelo contrário, a igreja local tinha que disciplinar, e essa disciplina exigiria, né, requeria julgamento. Tá? Em Gálatas, capítulo 1, né, Paulo vai lançar uma situação, ele fala, sejam anátemas todos aqueles que pregam alguma versão diferente do evangelho genuíno que nós conhecemos, o verdadeiro evangelho. Em Filipenses capítulo 3, ele vai novamente aí, né, na ideia do próprio Senhor Jesus lá em Mateus, né, ele vai empregar palavras fortes, né, também para alguns falsos mestres. Novamente ele fala, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão.
né? Ele é ainda mais incisivo, mais duro, lá em Gálatas, capítulo 5, né? Quando ele fala na mesma linha, tá bom? João, na sua primeira epístola, 1 João capítulo 4, ele vai também usar essa ideia, né, quando ele fala, não creio em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tá? Então, são exemplos no Novo Testamento de que nos ajudam a entender, né, de que nós temos que ter discernimento e entender o que Jesus está nos ensinando quando ele fala não julgueis para que não sejam julgados. Lá em João capítulo 7, né, que é o último aí desse slide, ele vai ensinar a você e a mim que nós não podemos julgar apenas pela aparência, mas temos que fazer julgamentos justos, né? Quando ele é acusado, né? Na questão de fazer cura no sábado, né? Ele não proíbe todo o julgamento, mas ele vai responder: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justos. Muito bem. O que então o Jesus quis dizer com não julguem para que não sejam julgados? Antes de eu passar o outro slide, alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Júlio? Diga, querido. Como a gente pode expressar para uma pessoa que ela está muito errada, sem dar a impressão que nós queremos julgar? Porque muito disso acontece na igreja ou fora da igreja. A gente tem a certeza que a pessoa está completamente errada, só que ela não aceita quando a gente fala para ela, puxa vida, não é assim. Elas pensam que a gente está julgando. Como é que a gente faz para elas entenderem que nós não estamos julgando? Ok. Alguém quer compartilhar antes de eu falar? Alguém já passou por algo? Como que agiu? Como que você se posicionou? Como é que a gente poderia responder para o Júlio? Alguém quer compartilhar? Eu não sei quem está aí porque eu estou sem a tela. Pastor? Alô, pastor? Oi, Marcos. Então, em relação a isso que o Júlio está falando, eu já passei, sim. Eu tomei umas castanhadas da vida, mas eu aprendi uma coisa. Dependendo da pessoa, se ela for insensata, a repreensão é nula. Entende? Quando uma pessoa, a Bíblia mesmo diz em Provérbios, repreende o sábio e ele te amará. O sábio vai ouvir uma repreensão, sendo ela bem explicada, bem comunicada, né? Porque às vezes a repreensão ela é dura, sem amor, ofende, ainda que não seja com palavras, ainda que não seja com adjetivos, mas ela passa a ser uma ofensa. E aí, se a pessoa for sábia, a gente pede um momento para o Senhor, uma ocasião específica que Ele dá, e a gente vai e comunica para o bem dela, né? Agora, se for uma pessoa insensata, eu não faço. Entendeu? Ok. Deixa eu fazer duas perguntinhas. Ou pelo menos uma pergunta e uma afirmação e uma pergunta. Bom, a resposta do Júlio, eu diria o seguinte, meu irmão. Não sei se eu vou ser muito simples, mas eu entendo que como é que eu devo se posicionar ou falar a alguém sem que essa pessoa
ache que eu estou julgando. Eu entendo que quando eu vou emitir algum tipo de opinião, de julgamento, qualquer coisa que o seja, né, quando eu não vou ficar calado diante de uma situação, é quando eu vou emitir uma opinião, ou um julgamento, ou uma exortação, né, fundamentado na palavra de Deus. Então, eu estou exortando alguém de aquilo que ele está falando, aquilo que ele está fazendo, ou aquilo que ele está deixando de fazer, tá? É contrário à palavra. É um pecado. Né? Se é um erro, né? O amor à pessoa implica, né? De que você deve exortar a pessoa e orar para que ela possa se arrepender e voltar, né? Ou corrigir a sua atitude, corrigir o seu comportamento. Tá? Isso é necessário. Isto é amor, isto é relacionamento, isso é igreja, isso é família, isso vale para a igreja, vale para a família, né? Certamente, até para algum amigo, né? Mas se a pessoa não é crente, ela não tem nem ideia, nem acredita que aquilo que nós estamos falando, né, seria. Estamos falando de pessoas que confiam na palavra de Deus. Então, Júlio, a situação, ela é, novamente, né, parece ser muito simples, né? E, na verdade, ela é simples, mas não é fácil de fazer, né? Mas é simples. Simples no sentido de que, se eu estou exortando alguém com base naquilo que Deus deixou revelado, né? É o Senhor, né, que está, a grosso modo, né? É o Senhor que estaria exortando a pessoa através da minha vida, né? Então, quando eu faço isso, né, eu entendo que eu coloco assim, né, entre aspas, né, toda a responsabilidade, né, nas costas do Senhor, né? E Ele sabe o que fazer, né? Então, eu não posso ficar calado diante de um erro. Por outro lado, há também passagens na Bíblia de que nos ensinam de que há pessoas que às vezes você fala, e parece que a pessoa não muda, né? E aí o que você faz, né? A Bíblia tem ensino para isso também? Também tem, Júlio. Tá? Se nós lembrarmos lá, eu acho que abram comigo em Tito, capítulo 3, se eu não me engano, deixa eu ler lá com vocês. Deixa eu abrir aqui. Vou ler o 9, 10 e 11. Estão comigo aí? Tito 3, perdão. Tito 3, 9, 10 e 11. Aqui é um princípio que eu tenho que aprender também. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesmo está condenada. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui, né?
através da epístola de Paulo a Tito. Então, são situações difíceis, até muitas vezes dolorosas, né? Mas há situações que você tem, às vezes, até que deixar de exortar, porque você já o fez, porque toda vez que vai conversar a respeito ou alguma coisa do gênero, você acaba entrando em conflito. Então, não vale a pena. E o Senhor coloca aqui que se a pessoa não quer se redimir, não quer mudar de comportamento, deixa que Deus vai julgá-la, né? Então, aí como o Marcos falou, né? Provérbios nos fala que há pessoas e pessoas. Então, aquelas pessoas que, quando você exorta, quando você mostra o erro pela palavra de Deus, a pessoa sábia se torna ainda mais sábia. Mas existem outras que não são assim. Agora, talvez seja fácil falar quando isto é alguém de fora, né? Mas e quando é alguém próximo a mim, quando é alguém da família, aí a luta é muito maior. Isso, né? isso. Então, é mais difícil, não há dúvida, né? Mas a Bíblia dá princípio de que não é o muito falar que vai mudar a situação. Não é o meu falar que vai transformar, né, o coração da pessoa. Então, a Bíblia me ensina a falar, me ensina a nunca desistir, né? Porém, eu creio que há momentos, né, há situações, especificamente falando, há situações e há pessoas, né, que a gente aprende. Qual sentido? A gente aprende, olha, não adianta eu falar, porque eu já falei, né? E quando eu falo, né, vai parecer, como você falou, Júlio, que eu estou julgando, né? Mas eu não estou julgando, porque é uma exortação fundamentada na Bíblia. Então, se é na Bíblia, eu não tenho que falar sempre. Paulo coloca aqui, né, que muitas vezes isto vai causar muito mais conflito, né? Exorta uma vez, exorta duas, então é só duas. Ele não está dizendo que é uma e duas vezes, está dizendo que há situações e há pessoas que parece que não vão mudar pelo falar. Então você tem que clamar ao Senhor e orar para que Deus faça o milagre que só Ele pode fazer. Então, não tem jeito, né? Não há nada que eu possa fazer, não é o meu falar que vai transformar a situação, né? Provérbios também fala isso, né? Vai falar de que há momentos, queridos, que o meu silêncio, né? Silêncio em termos de falar, mas nunca silêncio em oração, né? O meu silêncio vai falar muito mais do que as minhas palavras. Então, este é o discernimento, que é o segundo ponto que eu coloquei lá, né? Este é o discernimento que Deus nos dá de saber que hora que eu falo, que hora que eu fico quieto, né? Novamente, voltando a Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Então, há tempo de falar e há tempo de calar. E aí não é o tempo de uma vez, né? É o tempo, de repente, nesse próximo ano, por exemplo, né? Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Eu só vou orar, mas não vou falar mesmo, né? Porque há um tempo de calar. E pode ser que neste tempo de calar, e novamente, só para exemplificar para vocês, o tempo lá que o Senhor coloca é aquele tempo, aquela palavrinha que se refere a Deus, né? Há duas palavras para tempo na Bíblia, né? O Cronos e o Kairos, né? O Cronos é o tempo normal, né? E o Kairos é aquele tempo que se refere ao Senhor, né? Então, há tempo, né, em que é o Senhor que vai agir. Então, numa situação, como você falou, Júlio,
Qual é o tempo agora? O tempo agora é que eu fique calado, né? O tempo agora de Deus é que eu fique quieto, né? Mas, novamente, né, Júlio, quando se trata de alguém que você quase não vê, é um pouco mais fácil, né? Mas talvez aquela pessoa que você vê todo dia, toda hora, né? É o fato de que é um pouco mais difícil de encarar a situação. Por outro lado, né, o Senhor vai dar uma lição muito dura logo à frente para você e para mim, para todos nós, né? Quando ele vai falar que pode ser de que o que não muda a pessoa é porque a trave no meu olho está tão grande que eu não estou enxergando, né? Então tem os dois lados que a gente vai continuar falando um pouquinho juntos nesta manhã, tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu quero enfatizar isto porque a gente encara isso em todos os momentos ou em muitos momentos da nossa vida. O que eu sempre tenho aprendido é que aquilo que eu vá falar, né, e muitas vezes aquilo que eu não vá falar, como eu disse agora, né, no tempo de ficar calado, mas quando eu falar, eu tenho sempre que fundamentar o que eu estou falando, né? Então, se eu for exortar alguém, meus filhos, uma pessoa, né, é sempre colocando à frente aquilo que a Bíblia diz. E às vezes eu não preciso nem falar nada, né? Eu apenas cito o versículo bíblico, né? Olha, a Bíblia diz isto, isto, isto. Pronto. E há situações que eu nem preciso falar. Deixe que a própria Bíblia tem poder, e é a Bíblia que tem poder, não são as minhas palavras que têm poder, né? Quando eu anuncio a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é ela que faz as coisas. E aí, se eu encontrar uma pessoa sábia do outro lado, como o Marcos falou, a pessoa pode, em algum momento, perguntar: o que você está dizendo? Né? O que você quer dizer com isso? E aí a conversa continuaria, né? Mas se de repente eu pegar um coração insensato, né, a pessoa pode até dar de ombros e nem ligar para aquilo que a Bíblia diz. E aí, se a Bíblia está dizendo, aí a pessoa vai responder diante do juiz de toda a terra, né? Então, é isso que o Senhor está dizendo, né? Por isso que ele fala, olha, não é para ficar quieto, né? É para você se posicionar. Então, temos que ter uma opinião firme. Mas, muitas vezes, essa opinião firme já foi compartilhada. E aí, o que eu falo? Eu continuo falando 30, 40, 50 vezes? Não, né? Não é assim. Não é assim nem com os nossos filhos. Com os nossos filhos nós fazemos, nós disciplinamos, né? Se eles permanecem no erro, né? Mas vai chegar uma hora que você não vai ter como ficar disciplinando, né? Porque a própria situação, a própria vida e o próprio Senhor vai tomar conta da situação, né? Então, essas duas realidades. Você vai falar, Júlio, que abriu aí o microfone? Aqui nós estávamos conversando, né? O Marcos ele deu uma opinião aí. Qual é a maneira mais certa de saber que a pessoa é uma pessoa insensata? A insensatez, ela é um defeito muito grande, né? Em muitas pessoas, né? A pessoa é insensata sempre ou só de vez em quando? Existe cristãos insensatos? São muitas Júlio, perguntas aqui. Hã? Não, mas aí, o Júlio, desculpa que eu me intrometer, pastor, mas quando você fez a pergunta, Manão, você falou assim, e agora eu já nem lembro mais a pergunta, mas eu quis dizer o seguinte, que as pessoas insensatas não vão ouvir uma repreensão, ainda que seja em amor. Mas como é que a gente sabe que a pessoa é insensata? É porque a gente tem relacionamento, ainda que seja pouco,
médio ou muito, né? Mas você conhece a pessoa, as atitudes, o comportamento dela, você já identifica, entendeu? A insensatez, ela se mostra. O sábio, você também vê nas atitudes, no comportamento, né? E cabe aqui, pastor, uma reflexão que eu estou fazendo aqui enquanto o senhor falava, que a Bíblia está nos dando essa direção, né? De não julgar, mas a gente tem que ter as nossas posições, né? Mas fazendo aí uma câmara selfie desse estudo, como que cada um de nós que está aqui reagiria diante de uma repreensão? Será que há insensatez em nós ou há um coração sábio? Quando alguém chama eu ou você que está aí me ouvindo e te repreende numa atitude, numa ação que você nem percebeu que estava sendo errada. Como que é a reação de cada um de nós? Podemos também refletir nessa questão para poder entender a reação do outro, né? A gente aceita quando vem com amor, né? Quando vem no cajado, não dá, né? Deixa eu tentar. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo sair um pouco da tela, depois eu volto. Pode ser? Porque eu quero ver vocês. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Pode sim, pode. Eu acho que é aqui. Espera aí um pouquinho. Pare de partilhar. Voltei a ver vocês. Legal. Depois eu continuo o slide. Deixa eu tentar compartilhar um pouquinho. Primeiro, aquilo que o Júlio falou. Existe... Como é que é? O crente é insensato o tempo todo, tal, existe isso. Se eu entendo aquilo que, por exemplo, Provérbios quer dizer e Jesus quer dizer, eu diria que não existe um crente que ele é insensato o tempo todo. Quando Provérbios fala dos personagens, ele vai usar três, pelo menos, personagens, né, de insensatez, né, que é a questão de grau, e o outro lado é o sábio, ou o justo. Então, quando você estuda os personagens de Provérbios, você vai ver o justo, ou sábio, e depois vai ver, né, o Kefir, que é aquele, o Petit, que é o infantil, que é aquele crente, né, de que pode agir de maneira insensata em alguns momentos, quando ele se deixa levar, o Maria vai com as outras. Depois tem um outro personagem, né, que é o Kefir, o Nabal e o leite. São 3 graus de insensatez. Então, é como se a pessoa se afundasse cada vez mais na insensatez, a ponto de ter aquilo que Paulo coloca em termos de mente, ele fala uma mente cauterizada. Então, eu entendo que o crente, ele pode ter a atitude de insensatez, Júlio. O crente não é um insensato total, porque ele é crente, ele confiou na verdade, ele creu no Senhor Jesus Cristo, então ele não é insensato aos olhos de Deus. Ele é uma pessoa sensata, né? Justa, justificada, mas ele não é insensato o tempo todo. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque Jesus também colocou nesse próprio sermão aqui, ele vai comparar, ele usa 2 pessoas, ele fala do prudente e do insensato. E ele fala isso logo depois de falar do caminho, né? Há 2 caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação. Então, aquele que escolhe o caminho da salvação é uma pessoa prudente. Então, ele está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas ele pode ter momentos, atitudes, comportamentos de insensatez. Mas precisam ser, né, à luz da Bíblia, né, momentos da vida. Não é um estilo de vida. Porque se for um estilo de vida insensato, ele nunca conheceu a verdade. Né? Ele não está andando no caminho da salvação. Então, o alerta aqui que Jesus está colocando para nós, né, é de que nós não
podemos, né, agir com insensatez, especificamente aqui falando na questão do julgamento. Né? Temos que ser pessoas sensatas. Né? Por isso que pode ter um momento na minha vida em que eu posso agir com insensatez. Né? Mas é um momento. Tá? Então, a sua pergunta, Júlio, o crente pode ser insensato full time? Não, né? Não pode ser, porque se ele for o tempo todo, ele não é crente, né? Tá bom? Mas nós podemos agir em algum momento, numa situação, num determinado comportamento que eu sou desobediente à palavra, aí eu estou agindo naquela situação, naquele momento, com insensatez. Mas não significa dizer que eu não sou crente. Eu preciso corrigir meu caminho. Por isso que a Bíblia fala que ela é útil para a correção, para o ensino e para a educação. Primeiro Deus fala assim, Jaime, você está agindo com insensatez. Volta para o caminho. Agora, eu posso, Júlio, agindo com insensatez, e Deus fala assim, você agindo com insensatez. E eu permaneço com aquele jeito de fazer as coisas. Aí o que Deus faz? Deus pega a vara, né, e dá uma quebradinha na perna da ovelha. Entendeu? Eu ia falar? Pode falar, querido. Bom, vou ligar agora. É o seguinte, quem está longe dos caminhos, né, quem não está indo quem não está frequentando a igreja, é insensato o tempo todo? Quem está você fala? É. Sim, o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo agiu como insensato, tanto que ele foi comer bolota de porco. Mas chegou uma hora que ele voltou. Mas por quê? Porque ele é crente. Por alguma situação, por alguma razão, né, ele se afastou, mas o Senhor traz de volta. Então ele está agindo como insensato. E lá fora, ele está tão insensato que você conhece a história do filho pródigo, né? Ele pegou tudo que ele tinha, gastou, fez todo um monte de besteira, mas chegou uma hora que ele falou, rapaz, eu preciso voltar. E ele próprio fala, né? Eu sou um insensato, eu quero voltar para casa lá e ficar como um trabalhador, né? Porque ele percebeu que agiu de maneira completamente errada. Mas ele volta. Mas é difícil, né, ficar esperando o nosso filho insensato voltar, né? Sem falar com ele toda hora, né? Então, aí, ó, é legal você falar isso, porque, por exemplo, aí que eu volto a dizer, né, a realidade do que aquilo que nós pensamos ou falamos precisa ser fundamentado na Bíblia, né? Usando o que você falou, né, é difícil ficar quieto esperando, né? Mas quando eu lembro, por exemplo, da história do filho pródigo, vamos ver se você lembra, Júlio, como é que estava o pai? Como estava o pai quando o filho está voltando? Você lembra? Põe aí o som aí. Lembra? Ele estava numa boa. Não exatamente. Bom, aparentemente, né? Aparentemente. Qual era a Ele estava à espera. Não, eu espero, né? A espera de que maneira? Esperançoso que ele voltasse. Não, eu vou ler lá. Vai lá para Lucas capítulo 15. Eu não sei se essa minha versão aqui está do jeito que eu estou falando, mas eu acho que está. Lucas 15. Deixa eu pegar o versículo. Então, ele estava tendo festa, pastor. Estava tendo festa, então o pai estava numa boa. Entendeu o que eu quis dizer?
Essa minha versão não fala. A festa foi porque o filho voltou. Mas o versículo 20 do capítulo 15 fala assim: logo em seguida, levantou-se e saiu da direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando o seu pai o viu. Tem uma versão que fala que o pai estava de braços abertos, né? Não sei qual é a versão de vocês aí. Cheio de compaixão. Cheio de compaixão, correu ao encontro do filho, muito abraçou e beijou. E aí o pai então fala, né? Porque o filho voltou, dá a melhor roupa para ele e tal, e faz uma festa. Aí depois tem a história do outro filho, né? Que reclama um pouquinho, né, do que tinha acontecido com o filho mais novo, né? O filho mais velho reclama com ele. Mas o que eu queria dizer é de que, é claro, aqui é uma parábola, mas o pai, né, não estava indo lá aonde o filho estava jogando bolota. Tipo assim, não te falei? Olha só o que está acontecendo contigo. Olha onde você chegou. Ele não estava falando com o filho, mas certamente estava orando e esperando, como você falou, com esperança, né? Então, juntando tudo aí, Júlio, vai ter momentos, né, que você vai até falar, quando você estiver com, né? Vai ter momentos que você vai calar, porque não é o momento de falar, né? Mas em todo o tempo, né, o pai está esperando, com os braços abertos, cheio de compaixão, né, na esperança de que o filho vai voltar, né? Então, essa realidade precisa ser entendida por nós. Por isso, o Senhor colocou uma parábola para a gente entender que vai ter momentos em que os nossos filhos vão dar uma de insensato. E o filho mais novo agiu com insensatez. Eu quero minha grana, vou embora, né? E o pai ficou esperando o retorno dele com a convicção, eu creio, né? Com a convicção, é uma certeza no coração, tá? De que o filho volta, né? E a mim compete clamar, orar, chorar, esperar, mas quando ele voltar, né? Abraçá-lo, trazê-lo para perto e dar uma festa porque ele voltou de uma vez para sempre, né? Então eu vejo que o pai não estava lá cutucando. Tá vendo? Eu te falei, ó, essas bolotas aí. Sai daí, meu filho. Sai daí, meu filho. Né? Então acho que é um princípio, né, que nos ensina, né, a orar, esperar, e se houver momentos, e vão acontecer momentos, você fala, né? E aqui eu falo assim, porque o filho está distante. Imagina se o filho está do lado, né? Aí é outro contexto, é um outro ensino, também aquilo que a Bíblia nos ajuda a entender. Então, quando o filho está longe, eu tenho que orar e esperar, né? Mas e se o filho está do meu lado, vive comigo o tempo todo? Entende? Aí é uma outra realidade que vai envolver também, né, orientações da palavra e que certamente, né, aqui, voltando a Mateus capítulo 7, né, o Senhor vai nos ensinar e vai nos ajudar a não ficar o tempo todo, conforme Provérbios. Parece aquela mulher rixosa, que é goteira, né? Então, qualquer assunto é uma cutucada. Qualquer coisa que eu fale, eu fico chamando atenção. Entende? Então, isso também é o ensino da palavra de Deus para que eu não seja uma mulher rixosa, né? Parece uma goteira. Vem conversar comigo, eu já chamo atenção. Eu não tenho uma palavra, né, de amor, de consolo, uma exortação em amor. Alguém falou alguma coisa assim, né? Acho que foi você mesmo, Júlio. Exortar, né, em amor, né? Toda exortação bíblica é em amor. Porque a palavra significa isso. Exortar significa amar e mostrar o erro. Então, toda exortação bíblica é em amor. Se não for em amor, não é bíblica. Então,
a maior sabedoria dessa parábola do pai foi não falar nada na hora que ele pediu as coisas, as contas, né? Também, tá vendo? Ele podia ter falado um monte de coisa, né? Na hora, antes de acontecer, né? Para depois não. Então, mas o filho vivia com ele, então não foi ensinado? Foi. Mas chegou por alguma razão, né? Ele resolveu ir conhecer o mundo, né? Como a gente fala aí, né, de muitos jovens, né? Que a gente conhece, até muitos homens também, não é só jovem, também homem de idade também, homens e mulheres, né? Que às vezes querem escolher esse tipo de coisa, né? Às vezes ficam decepcionados, entre aspas, com muitas aspas, né? Com Deus, né? E aí esfria. E aí Deus é tão maravilhoso que traz de volta. Muito bem. Pastor, e tem um outro detalhe aí, que quando a gente lê a parábola, a gente lê uma história em sequência, mas e o tempo? O Kairos. Há um tempo para tudo. Eu conheço pessoas que a esposa era membro da igreja e o marido levou 15 anos para entender e abraçar a verdade. 15 anos. Eu conheço uma que demorou 30 e pouco. Quando eu estava na IPI, a festa foi tão grande, mas foi logo que eu me converti. É tão grande a festa que a mulher orava pelo marido há mais de 30 anos. E ele se converteu, né? Então, é como você falou, né? O nosso tempo eu quero que ele volte ou que se converta ontem, né? No dia seguinte, né? Esta é a nossa vontade, mas não é assim que acontece. Não tem pessoas e pessoas, né? Deus tem seus planos para todo mundo, né? Então, nós temos que entender essa situação. É um pouco difícil para a gente, mas é assim que acontece. Então, eu conheço pessoas, né, como eu falei do decepcionado, nessa situação toda que nós estamos vivendo hoje, eu conheço pessoas que ficou triste com Deus porque o trabalho estava difícil. Estava muito difícil o trabalho e ele achou que sempre tinha feito as coisas para Deus, que Deus tinha obrigação de olhar por essa situação em termos de trabalho. Né? Então, ele achou que era merecedor, né, daquilo que Deus deveria dar para ele. E quando, de repente, ele enfrenta problema no trabalho, né, de que ele não está dando o trabalho que ele tanto esperava, aí ele achou que Deus não merecia, né, a adoração e coisa assim, e esfriou. Entende? Então, essa questão de... Aí, como é que você julga uma pessoa assim? Vamos usar o nosso texto aqui, né? Como é que você vai julgar uma pessoa assim? Você não vai julgar, né, como o senhor falou aqui, né? Ele vai falar um pouquinho para frente, eu espero chegar lá, né? Mas ele vai falar assim, olha, você vai ficar quieto se você encontrar a pessoa, né? Você vai ficar quieto, vai dizer assim, fique tranquilo, né? Não há problema, né? Eu amo você e não posso julgar você. Não, está errado, né? Eu vou exortá-lo em amor e mostrar pela Bíblia, né, de que a atitude dele está errada. Então, eu não estou julgando a pessoa, né? Eu estou julgando a atitude, né? É que a gente, muitas vezes, como dizia o meu professor, nós não conseguimos separar a pessoa da ideia ou a pessoa do comportamento, né? Então, a gente acaba colocando um pacote só e quando julga a pessoa e aí rompe o relacionamento ou coisa do gênero, né? Então, eu não posso ficar quieto, mas eu tenho que exortá-lo. Agora, quantas vezes? Se eu exortar uma vez e a pessoa não reage, eu posso, num outro momento, se eu encontrar com ela, eu exorto de novo, né? Mostro, né, o que a Bíblia diz a respeito. Aí, se ela não mudar, se ela não se corrigir, e se você encontrar de novo com ela, eu vou lá para Tito, né? Ora e deixa Deus cuidar dele.
né? Pode ser que lá na frente ele coma as bolotas e aí ele volta. Então a Bíblia tem vários princípios, né? E parábolas e histórias, né? Por isso que é interessante a gente entender as biografias de personagens bíblicos não são apenas biografias, né? Quando você estuda a biografia de alguém, né? Não é apenas uma história que Deus deixou revelado, né? É realmente uma revelação de Deus a partir de um ser humano, né? De uma pessoa que Deus escolheu que fosse registrado para que nós pudéssemos aprender, né? E muitas vezes corrigir a nossa caminhada com o Senhor. Posso voltar nos slides? Tudo bem? Deu para quase fechar essa questão? Diga, Fernando. Posso falar um pouquinho dessa questão aí do filho pródigo, né? Eu tenho dois aqui. Um já pode dizer assim, está um filho pródigo, o outro está querendo ficar, né? Então são duas situações diferentes, que um está longe e o outro está perto, né? O que está perto fica mais fácil da gente dialogar e tentar mostrar que não é bem assim que funciona as coisas, né? Que Deus merece muito mais do que só isso, né? E o outro está longe. A gente tem tentado conversar com ele, mas o que às vezes a Val até fica, a ver, chora, essa coisa toda, e eu sempre falo para ela, olha, a gente tem que crer num princípio. Se a gente crê que a salvação não se perde e que Deus escolheu, então a gente só tem que orar e pedir ao Senhor a misericórdia, porque se a gente ficar com medo do que ele pode se perder, a gente já não está crendo naquilo que a gente sempre estudou e escutou, certo? Então, é um princípio de que você tem a convicção que no momento certo e na hora certa Deus vai tratar e ele vai voltar. Porque o Senhor não lança fora os seus, que a gente sempre aprendeu. Então, a gente tem que ter essa esperança, essa convicção de clamar a Deus que ele volte. E eu falo sempre para ela, eu tenho esperança, mesmo que eu não esteja mais aqui, mas eu sei que eu vou me encontrar com ele no céu, porque é promessa do Senhor. Porque eu creio nisso, eu não creio nada. Eu creio na metade da Bíblia, eu creio na Bíblia inteira. Entendeu? Okay. E aí, se você acha que o seu filho está perdido, aí você tem que tratar com você primeiro, né, com seu coração e com Deus, e botar essa esperança de que Deus vai tratar, sim. Ok, legal. Obrigado pelo testemunho aí, né? Como você falou, né? Você tem dois, né? Um perto e um longe, né? É interessante, né? Que parece que o de longe não dói tanto o coração, mas dói também, né? Não é verdade? A mesma coisa, né? Mas aí é olhar mesmo para essa questão da revelação das Escrituras. Por que que Deus deixou revelado essa história, essa parábola do filho perdido? Né? Porque ele, claro, sabia que ia acontecer isso em algumas famílias. Né? Então, as famílias que enfrentam isso têm uma base bíblica. Né? E aí é esperar, muitas vezes, contra a esperança, né? Porque a gente não está vendo, né? Não sabe o que está acontecendo, mas é aquilo que Romanos capítulo 4, né, nos dá um princípio lá de Abraão. Abraão creu contra a esperança. No contexto dele, era a questão de ter filhos, né, pela idade. Né? No nosso caso aqui, de filhos assim, né, é crer contra a esperança. Parece que o mundo vai tomar conta, parece que o mundo vai absorvê-lo. Né? Então, tudo parece que caminha ao contrário. Né? Nós não vemos mudança, não vemos nada, aparentemente nada acontecer. E aí vamos para o princípio da oração. Né? Nós muitas vezes não cremos na oração como nós deveríamos crer. Né? Porque se nós oramos, né, nós deveríamos crer, né, no poder da oração. Né? Nós não oramos como deveríamos. Né? E nesse caso também, como você falou de filhos, muitas vezes, né, acho que deveríamos dedicar muito mais tempo à oração do que nós, muitas vezes, dedicamos. Então,
é uma situação muito difícil, muito dolorida para nós, né? Assim como foi para esse pai, né? Como o Marcos falou, né? Aqui não fala de tempo, né? Imagine o pai esperando, né? É como se ele fosse lá aqui fala que estava quando o pai o viu, né? Perto tem uma versão que fala que ele estava lá em cima, né? Como se ele fosse até lá, olhasse, não é hoje, ele não voltou, né? Todo dia, ele esperando que o filho voltasse, né? Então acho que mostra o amor de Deus, mostra essa certeza que Deus nos coloca na palavra dele. Mas é complicado, é muito complicado aí para aqueles que enfrentam a situação assim. Mas né, na igreja em geral, hoje tem muitas pessoas que enfrentam isso, né? E não tem a ver, assim, como você falou, né? O que aconteceu? Aonde foi que eu errei, né? Muitas vezes nós nos colocamos, onde foi que eu errei, né? Mas não é a maneira de pensar, né? Talvez, claro, nós temos que tirar lições em tudo que acontece conosco, né? Para que a gente possa corrigir o que porventura tem errado. Aí eu vou usar o Fernando de exemplo, ainda como ele tem um longe e um perto, né? A avaliação que nós devemos fazer nossa, né, no que porventura eu possa ter errado, eu acho que é importante porque você tem um perto, né? Então, se você entende que em alguma maneira errou, né, com o que está longe, né, você vai ser exortado pela palavra para que não erre naquele que está perto, né? Então, acho que são lições que a gente vai aprendendo a cada dia nessa caminhada com o Senhor. Muito bem, posso voltar lá para Mateus? Deixa eu ver que horas são. 11h20. Deixa eu mostrar só os slides aqui para vocês que eu preparei. Muito bem, então, vamos lá. Estou seguindo aqui. Estão vendo de novo? Dá um ok alguém aí. Sim. Obrigado. O que Jesus quer dizer, então, com o seu imperativo? Não julguem para que não sejam julgados. Primeiro, eu queria ajudar-nos a entender o campo semântico, né? O contexto deve determinar o significado preciso. Contexto aqui significa não seja julgador, não adote um espírito crítico, atitude condenatória. O mesmo verbo é encontrado 2 vezes lá em Romanos, capítulo 14, do versículo 10 em diante. Tá? Se você quiser abrir comigo lá, o contexto lá, aquela passagem que fala da questão de comer carne e sacrificar, não sei se vocês lembram disso? Abram comigo lá em Romanos capítulo 14. Esse capítulo 14, ele fala das duas realidades. Ele fala de convicções firmes e também de uma certa tolerância, isto é, você manifestar uma compreensão, no caso aqui, para aqueles que são mais fracos na fé ou ainda não tão maduros, né, com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Ele usa a expressão fraco na fé. Tá? O contexto aqui é aquela questão de comer, né, de todas as coisas e tal, vocês conhecem um pouquinho. Mas a partir do versículo 10, ele fala assim: mas tu, por que julgas teu irmão?
Novamente, o mesmo verbo lá de Mateus, capítulo 7. Ou tu, igualmente, porque desprezas teu irmão. Olha, ele está linkando julgar com desprezar. Igualmente. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, abandonemos o costume, olha, é costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Tá? Vou ler até o versículo 13, daqui o que ele coloca. Tu ia falar, Júlio? Tem outra versão aqui, um pouco diferente dessa sua aí, que é um pouco... Tem que pensar mais para... Posso ler? Leia, querido. 10, né? 10 em diante. Pode ser. Tu, porém, que julgas teu irmão... Não, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Já sabe que é irmão também, né? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Diferente, né? Tem algumas palavras diferentes. Eu gostei dessa versão, da que eu li, porque ele fala do costume, que é o que Jesus quer dizer em Mateus 7. Quando ele fala não julguem, não seja uma pessoa que não é capaz, né, de deixar de julgar. Quando fala, é crítico. Não enxerga o aspecto positivo, né? Sempre olha apenas o lado negativo. Eu pego minha filha que lavou a louça. E em vez de eu falar assim, puxa, legal, obrigado porque você lavou a louça, eu falo assim, puxa, você podia ter lavado melhor. Olha aqui esta colher ou este garfo com essa sujeirinha. Então, eu não enxergo o lado bom. Eu só enxergo o lado ruim das coisas. Entende? Então, é um espírito crítico, é um espírito julgador. É como ele coloca aqui, o costume de julgar uns aos outros. Né? Então, eu tenho convicções firmes, como diz o Romanos 14, mas também, né, um amor, uma compreensão e uma tolerância para aquilo que, porventura, ainda não é o ideal na vida de um filho, de um irmão, de quem quer que seja. Então, eu exorto em amor, né, mas eu enxergo também o aspecto positivo na vida da pessoa. Então, é uma pessoa que, no caso aqui de Romanos 14, ela é fraca na fé, mas aquele que é mais maduro na fé, ele não vai chegar lá e sempre cair em cima, né? E não conseguir enxergar nada a não ser apenas o negativo. Então, é um costume que muitos podem ter de olhar apenas este prisma, né? Somente julgar. Não fez o que deveria, cai de pau, né? Bate. E aí a Bíblia condena esse estilo de vida. Então, novamente, ele não está dizendo não exorte, não fale. Se é um erro, você tem que exortar. Exortar em amor, exortar com firmeza, né? Mas exortar. Tá? Você não pode compactuar com o erro. Né? Então, se você pode falar, fale. Né? Isso não é julgamento.
Tá? Isso é um discernimento e é um amor que eu tenho que ter para aquilo que eu sei que é um erro. É aquilo que eu falei lá no início. Eu só sei que é um erro porque a Bíblia diz. Então, quando eu exorto na palavra, tá? Eu não estou julgando de maneira aqui como Jesus está colocando, né? Tá bom? Vamos voltar aqui. Ou você quer falar, Júlia? Você abriu? Então, quando a gente ama muito alguém, a gente quer fazer o trabalho de Deus, né? E não usa as palavras certas. Aí acaba acontecendo o que está acontecendo, vamos supor, na minha vida hoje. Hoje eu sinto um vazio muito grande no meu coração, né? Meu filho não fala comigo, não quer papo comigo. Eu sei que eu errei para chuchu do jeito que eu falei com ele. Mas, por outro lado, antes de eu ser duro com ele, eu sempre fui manso com ele. Eu sempre fui maleável com ele. Mas ele não entendia. Ele entendia que do jeito que eu falava, não significava muita coisa para ele, porque ele nunca deu ouvido, né? No caso de seguir assim a gente caminhar junto, né? Na igreja, na palavra, né? E aí aconteceu, eu deixei para lá agora, só esperar o tempo de Deus mesmo para voltar, né? Como você falou, Júlio, você foi para os dois extremos, né? Ora você foi manso, ora você foi para o outro lado, né? Mar e terra, né? A Bíblia nos ensina a você caminhar nas duas maneiras, né? Os mansos herdarão a terra, lembram lá de as bem-aventuranças, né? Mas também, né, eu ser firme, né? Então, firmeza não significa, né, nós sermos, sei lá, a gente ser uma maneira de grosseira, né? Nós temos pessoas assim, não é, a firmeza não significa grosseria, não significa vozerio, nada, não significa gritaria, nada disso, porque Paulo fala lá, por exemplo, em Efésios, né, de que essas coisas têm que estar longe da gente, né? Então, minha orientação para ti é de que agora é o tempo de orar, né? É o tempo de ficar lá com os braços abertos esperando, né? E quando o Senhor proporcionar o tempo, né, Deus te dá discernimento e sabedoria para saber o que falar, porque Ele vai voltar a falar contigo, né? Mas Ele também espera do Pai, né, que o Pai o exorte em amor, que o Pai o ame, que o Pai mostre o erro, né, naquilo que a Bíblia nos ensina, né? E muito mais que isso, né, aquilo que Jesus vai falar aqui, né? A nossa vida tem que falar muito mais alto também, né? O Senhor vai colocar aqui, né? Pode ser que haja traves, né, no meu olho, né, que me impeça de enxergar o cisco no olho do outro, né? Então o Senhor vai colocar dos dois lados, né? Vai colocar para aqueles que estão sendo exortados e vai colocar também para aqueles que estão exortando, né? E aquele que está exortando, quando ele é hipócrita, ele não exorta, né? Ele julga, né? Quando ele exorta, é porque realmente ele tem procurado andar nos caminhos do Senhor. Muito bem, deixa eu seguir aqui. Então, qual é a justificativa teológica aqui, né? E aí eu queria fazer uma perguntinha, não sei se a gente vai responder hoje, porque o tempo aqui meu já deu. Mas eu quero falar um pouquinho e deixar a pergunta no ar aí, talvez a gente fale um pouco mais da semana que vem. A medida que usamos para medir os outros será a mesma que os outros usarão para nos medir? Isto é, a pessoa crítica atrai muitas críticas? Ou o versículo 2 pode significar que a medida que usamos para medir os outros será a mesma que Deus usará para nos medir?
que vocês acham? O senhor tinha Parece falado, que o senhor tinha falado os outros, usar para nos medir. Depois o senhor consertou na segunda vez. Não, aqui eu estou colocando duas hipóteses, Júlio. Eu estou lendo o slide, vocês estão lendo o slide aí? Vocês estão vendo, não estão vendo? Sim ou não? Sim, sim. Então, Sim, eu estou estamos colocando o vendo. seguinte, como é que nós entendemos? Quando a gente olhou, por exemplo, para não julgueis, a gente tinha que tentar entender, porque parece que eu tinha, assim, não posso julgar ninguém. Muito bem. No versículo 2, eu estou colocando uma perguntinha para vocês. Né? Como é que nós entendemos o que Jesus está dizendo? Tem duas possibilidades que eu ponho aqui. A primeira, a medida que usamos para medir os outros será a mesma que os outros usarão para nos medir. Isto é, a pessoa crítica atrai muitas críticas. Então, se eu tenho um estilo, né, um costume de criticar todo mundo, de não enxergar nada positivo, eu também vou atrair este tipo de crítica. As pessoas vão me julgar, vão me criticar e não vão enxergar nada em mim que seja bom. Alguma coisa assim. A outra hipótese é de que Jesus está dizendo que a medida que usamos para medir os outros será a mesma que Deus usará para nos medir. O que vocês acham? É fácil de responder? Acho que não, né? É fácil. Tá escrito. É fácil, Júlio. Então, fale, queridão. Então, por isso que eu já estou aprendendo, né? Não exortar tanto, né? Bom, agora que eu aprendi que exortar já significa que é com amor, né? Chamar a atenção com amor. Exatamente. E os irmãos é que eu tenho exortado sem amor? Existe isso, não? Exortação bíblica, não. Perdoa aí, então. Perdoa minhas falhas. Eu vou melhorar. Pastor, Ui. não é fácil responder isso não, porque as duas versões, elas são possíveis, né? A gente pode perceber que o que a gente faz e a maneira como se comporta vai despertar outros a fazer o mesmo com a gente, entendeu? Mas tem essa questão aí também que é Deus que rege tudo em todos, né? Então é complicado para mim responder isso aí. É verdade. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Senão a gente vai. Eu vou deixar essa pergunta no ar para nós. Né? Eu queria pedir que vocês lessem um pouquinho mais, estudassem durante a semana, procurassem outras passagens bíblicas aí. Tá? Eu vou colocar este slide, eu vou colocar lá no grupo da igreja, até para ajudar você a estudar durante a semana. Quero deixar essa pergunta no ar e a semana que vem a gente pensar um pouquinho juntos, talvez as duas coisas, como o Marcos falou, talvez a primeira, como o Júlio, ou talvez a segunda, né? Não sei. Eu queria que a gente pensasse juntos e conversasse um pouco mais sobre essas questões, porque são difíceis e envolvem relacionamentos. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, né? É tudo uma questão de consequência. É fruto do nosso relacionamento com o Senhor, mas que envolve, né? Nós somos pessoas relacionais, nós nos relacionamos com pessoas e nós temos que saber e entender aquilo que Jesus deixou escrito para que o nosso caminhar seja mais agradável a Ele. Vou tirar o slide aqui. Pastor, essa resposta já está, né? Já tem na Bíblia, né? Você falou aí. Naquela passagem aquela do que o cara estava cobrando todo mundo e chegou aí. Sabe, lembra daquela passagem? É Mateus 18, né? Ou 22, não sei. Que foi aquela que eu me converti. Passagem aí. Da mesma forma que a gente julga os
a gente vai ser julgado, dos verdugos que chegarem. Ah, do credor incompassivo? Isso. Do Já está perdão. respondido, já. Né? Tu acha que é a primeira? A segunda. Ah, que Deus. A segunda é que Deus usará essa medida para nos julgar. Exatamente. Entendi. Tá bom. Vamos pensar juntos. Semana que vem a gente chega à definição, ou pelo menos uma melhor compreensão, né? Porque eu entendo também que é bem difícil, é bem complicado. Né? Porque eu digo complicado por quê? Porque esta medida, ela me parece injusta. E se eu falar que Deus vai usá-la, não me parece difícil entender que Deus vai usar uma medida injusta para julgar. Mas, enfim, eu estou colocando as possibilidades porque fala com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente sereis medidos, né? Então, esses sereis medidos é por quem? Pelas pessoas, por Deus. Então, enfim, deixo no ar aí para nós termos alguma coisa para pensar durante a semana. Tá bom? Espero que vocês estudem um pouquinho e a gente possa, a semana que vem, nos reunir. Tá bom, queridos? Vamos orar para encerrar? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para... Bom, eu vou colocar no grupo da igreja, então quem faz aí a EBD, né? Porque eu não queria esquecer. Se eu for mandar individual, eu posso esquecer de alguém, né? Estou vendo o Paulo, a Dira, o Marcos, o Fernando, o Júlio, o Edu, a irmã Marta, Marcos e Rosa. Não vi mais ninguém. A irmã Dira não falou nada hoje, o irmão Paulo não falou nada hoje, a Rosa. Por quê? Só nós tivemos esse papo aí. Então tem que falar um pouco, né? É porque a Dira não quer julgar ninguém, por isso que ela está quieta. Ok, vamos orar, queridos. Muito obrigado, Pai, por este tempo tão precioso para nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Tem situações, Pai, tem textos que são tão difíceis para nós e nós não queremos ficar na superfície. Queremos, de verdade, nos aprofundar, ainda que possa doer nosso coração, ainda que possa, enfim, tratar conosco como nós precisamos, nós queremos pedir que nós nos aprofundemos na Tua palavra como um todo, e especialmente nessas questões do Sermão do Monte, tão claros e às vezes tão difíceis de nós vivermos, Senhor. Mas nós queremos que é graça do Senhor e no poder do Teu Espírito nós podemos vivenciar essas coisas para a Tua glória. Se conosco nessa tarde, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos dê uma tarde abençoada e nos permita nos encontrarmos ainda hoje à noite, alguns presenciais, outros virtuais, mas estando juntos para adorar o Teu santo nome. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, queridos. Beijo no coração de todos. Até a noite.